Capítulo de número 34, verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: nunca mais se levantou profeta em Israel, profeta algum em Israel semelhante a Moisés, com o qual o Senhor houvesse tratado face a face. Nunca mais se levantou profeta em Israel, como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo privilégio que temos de te servir e te adorar. Suplicamos a orientação do teu Santo Espírito ao ministrar a tua palavra, e que não seja, ó Deus, a sabedoria humana, mas que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que assim seja. Amém e amém. Meus queridos, essa é uma passagem, acredito que se você teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre Moisés, se você teve a oportunidade de ler os primeiros livros da Bíblia, sobretudo os livros que narram o ministério, o chamado de Moisés, né, a partir do livro de Êxodo, você certamente deve ter ficado maravilhado com a maneira que Deus usou esse homem, com a maneira que Deus o chamou, com a maneira que Deus convocou para o servir e tudo quanto Deus fez através de Moisés. Sem sombra de dúvida, Moisés, ele é uma referência hoje, não apenas para os cristãos de todo o mundo, né, sejam católicos ou protestantes, mas ele também é uma referência para judeus, e não apenas para judeus, mas até mesmo os islâmicos, eles param para fazer menção acerca de Moisés, acerca dos seus escritos e acerca de alguns fatos vividos por Moisés. Moisés é uma figura que marca as escrituras sagradas, sobretudo pelo aquilo que ele produziu, né? Aquela chamada lei de Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos e todos os códigos que regiam a legislação da nação de Israel, que passaram pela mão, pelo crivo de Moisés. Ele é uma figura do campo da legislação de Israel, das leis de Israel, que está ainda hoje em evidência, e era uma figura de um grande profeta, um homem que foi levantado por Deus e que foi levantado de uma maneira inusitada e aparentemente improvável. Moisés, ele é certamente alguém improvável aos nossos olhos, mas que Deus chamou para uma tarefa importantíssima. E Deus continua fazendo coisas assim. Deus sempre agiu dessa maneira. Ele pega pessoas que aparentemente aos olhos de um grupo pessoas improváveis, e Deus chama para fazer tarefas especiais ao seu mandado. E por que nós afirmamos que Moisés era alguém improvável? Pelo histórico que aquele rapaz tinha, pela maneira dele ter sido um foragido da justiça do Egito, pela maneira dele ter cometido um homicídio enquanto estava defendendo um conterrâneo seu, alguém que tinha a mesma nacionalidade sua. Ao perceber a injustiça de um judeu, de um soldado com um hebreu, ele interfere naquela discussão, e a interferência dele foi tão brutal que resultou com a morte do soldado que estava agredindo o hebreu. O resultado disso é que ele foge, teme a penalidade, ele teme se apresentar à justiça daquela época, apesar da aparente influência que ele teria, pelo fato dele ser tratado como filho da filha do faraó, mas ele não arriscou, e por algumas razões que certamente ele estava ciente, ele optou por fugir, e ele vagou durante 40 anos no deserto, na expectativa de se esconder dos olhos de Faraó e de responder legalmente por causa daquele homicídio feito contra um soldado. Era uma atitude que podia ser vista como uma traição e poderia ser vista, inclusive, como uma tentativa de levante, dele se levantar como chefe dos hebreus e se levantar contra Faraó, que era o grande imperador do mundo naquele momento. Mas, ao contrário daquilo que podia ser pensado, ele de fato agiu pelo impulso, ao que nos parece. Não havia maldade no seu coração, não havia perversidade no seu coração. O momento transformou, ao que nos parece, Moisés em um assassino, em um homicida, ainda que fosse para defender uma pessoa que estava sofrendo humilhação, que estava sofrendo fisicamente. Esses 40 anos foram 40 anos distantes de tudo aquilo que ele tinha experimentado até então.
ele tinha experimentado o luxo do palácio, tinha experimentado o conforto do palácio, tinha experimentado uma educação fenomenal, os melhores professores, as melhores comidas, as melhores roupas. Ele tinha a oportunidade de ter ao acesso dele. O texto de Hebreus vai dar algumas informações que mostram claramente que não foi uma atitude fácil para Moisés de simplesmente abandonar tudo para defender um conterrâneo seu e fugir, né? E vagar e passar a viver como que alguém que estava recebendo favores de outras pessoas. Não foi fácil, e o texto de Hebreus lança luz sobre esse momento da vida de Moisés, dizendo que foi um momento extremamente difícil e que ele abriu mão de tudo para que ele pudesse agir com sinceridade diante do seu Deus e diante daquilo que ele acreditava. Moisés passa aqueles 40 anos no deserto, volta, passa 40 anos à frente de uma nação extremamente complicada, que foi a nação de Israel, aquela nação que houve um desgaste muito grande, e em alguns momentos ele pede até para que o Senhor o leve, né, e que Deus olhe a nação de Israel, né, a rebeldia, a incredulidade, a idolatria, tudo isso recheou o ministério profético desse homem chamado Moisés. Mas aquele homem continuou perseverante, o Senhor foi dando graça, agiu em outras ocasiões também de maneira intempestiva, né, pelo impulso, né, feriu a rocha quando não era para ferir, foi punido por causa disso, acabou não entrando na terra prometida, talvez, creio eu, não só por isso, Deus o sabe, mas enfim, ele chega, o texto que nós acabamos de ler, é o momento que narra nos versículos anteriores ao que lemos, no versículo 10, o momento em que Moisés, ele morre, o momento em que ele dorme no Senhor, o momento em que ele deixa os seus dias aqui na terra, e esse grande líder, ele passa a fazer com que toda uma nação chore a sua perca, a sua dor. E durante 30 dias foi o período de luto que a nação viveu, um período de choro, um período de lágrimas, em que as pessoas lembravam de quem tinha sido Moisés, dos feitos que Deus, da maneira que Deus o havia utilizado e de tudo quanto ele havia ensinado. Ele, ciente das coisas como estavam se procedendo, sabiamente impôs as mãos sobre Josué. No versículo de número 9 mostra isso, de que Josué era aquele homem que sucedeu ele, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de espírito de sabedoria, e Moisés havia imposto a mão sobre eles. E por essa razão, os filhos de Israel deram ouvidos também a Josué, como deram ouvidos também a Moisés. E isso é muito interessante, essa questão de princípio de autoridade, de Josué impondo as mãos sobre, de Moisés impondo as mãos sobre Josué e lhe passando autoridade. Isso é muito interessante, que também vai permear toda a Bíblia, essa questão da ordenação, né? Era como se fosse algo que estivesse passando uma autoridade para Josué. Josué 34, versículo de número 9. Versículo 10 chega ao fim, então, aquele momento de que o escritor desse texto, e certamente não fora Moisés, ao menos desse último capítulo, pelo fato de narrar sua própria morte e o local onde foi a sua sepultura, alguns estudiosos sugerem que tenha sido o próprio Josué que tenha feito menção a esse momento, mas o texto vai nos dizer, meus queridos, de que não houve em Israel um profeta semelhante a esse, e ele destaca com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Ele vai destacar uma característica de Moisés, era a intimidade que ele tinha com Deus. Era uma intimidade tamanha em que o autor usa a expressão face a face, Deus tratava com ele. Essa expressão face a face vai aparecer em outras passagens relacionadas à experiência que Moisés tinha com Deus. E também vai ter essa mesma expressão, face a face. Face a face Deus tratava com Moisés. Tamanha a intimidade, tamanha a experiência, tamanha a profundidade do relacionamento que aqueles dois, que Deus e que Moisés possuía, em que as coisas eram tratadas face a face. Alguns vão sugerir alguns pontos teológicos para tentar explicar esse face a face, mas nessa noite nós vamos apenas tratar na questão da intimidade. Nós não vamos entrar na discussão
teológica da teofania, de que possa ser Jesus, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, que é de fato o mais provável, e nem tantas outras que podem ser observadas, né? Mas a Bíblia diz que ele não pode ver a minha face, se ver a minha face certamente morrerá. Nós preferimos colocar esses textos e esses pontos um pouco de lado e refletir a intimidade que Moisés tinha com Deus, que fica claro na expressão de que ele tratava face a face. Se é apenas uma conjectura, se não é algo real, mas mostra claramente de que havia uma intimidade profunda com Deus. E eu acredito que se nós estamos aqui nessa noite, e se desejamos viver aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas, nós também desejamos ter o desejo de viver intimidade profunda com Deus. E muitas vezes nós nos imaginamos que o cristianismo possa ser vivido sem relacionamento com Deus. E não há cristianismo sem relacionamento com Deus. Não há o evangelho sem relacionar-se com Deus. O evangelho implica em relacionamento com Deus. O evangelho não é apenas ir e vir à igreja. Não é apenas participar da liturgia de um culto. Não é apenas participar de alguns momentos do culto. Mas o evangelho é, acima de qualquer outra coisa, um momento de experiência com o nosso Deus e com o nosso Pai. E se você deseja, tanto quanto eu, ter e crescer em intimidade com o nosso Deus e com o nosso Pai, ao ponto de poder talvez não chegar à mesma intensidade que Moisés, já que o texto afirma que profeta algum chegou semelhante a Moisés, em que o Senhor tratava face a face. Mas se o seu objetivo é ter maior intimidade com Deus, se o seu objetivo não é apenas ser mais um religioso entre as centenas que temos, não, se o seu objetivo não é ser mais um fariseu, saduceu, essênio ou herodiano, mas se eram os grupos religiosos judaicos daquela época, mas se você deseja ser e viver o cristianismo em intensidade, em profundidade, se você deseja de fato ter uma experiência real com Deus e não se conter apenas aquilo que foi escrito na Escritura, que serve de alimento e de regra de fé e prática, mas se você deseja ter também experiências pessoais com o nosso Deus e com o nosso Pai, nós gostaríamos nessa noite de formar, de conversar, de dialogar algumas questões que as Escrituras nos apresentam, que nos ajudarão a crescer na nossa intimidade com o nosso Deus e com o nosso Pai. Algumas características que nós precisamos ter para fazer com que a nossa vida seja uma vida diferenciada, para fazer com que a nossa vida possa ganhar um novo sentido, uma nova amplitude. E se nós desejamos viver com intensidade o viver cristão, eu convido você a abrir um outro texto em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19 ao versículo de número 22, onde teremos a oportunidade de ver ao menos algumas características de algumas atitudes que nós precisamos ter se desejamos de fato ter experiência profunda com Deus. Se desejamos viver apenas no campo da teoria, se desejamos viver apenas no campo do conhecimento abstrato, é muito fácil. É só continuar do jeitinho que nós estamos. Mas o convite nessa noite é se aprofundar em águas mais profundas. O convite nessa noite é ter um relacionamento mais profundo com Deus. O convite nessa noite é pararmos, analisarmos e dizer: Moisés teve um grau de intimidade tão profunda com Deus e eu não quero me contentar a viver a minha vida cristã como eu vivi no ano de 2019. Eu quero fazer com que o ano de 2020 seja seja um marco na minha vida, seja um momento de crescimento espiritual na minha vida, seja um momento em que eu prove de águas mais profundas, de mananciais mais límpidos da parte de Deus. Eu não quero viver a mediocridade de um cristianismo que não exige compromisso, renúncia e que não existe relacionamento com Deus, mas eu quero me relacionar com Deus que me criou. O texto de Hebreus, de autoria ainda desconhecida, nos fornece a seguinte informação: tendo, pois, irmãos, versículo de número 19, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus,
E no versículo 22 ele nos diz: aproximemo-nos com um coração sincero, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus queridos, se nós, ao lermos esse texto e ao pararmos para pensar do desejo, no anseio de tentar viver um relacionamento mais profundo com Deus, de sair da mesmice, da religiosidade, do farisaísmo, que é tão fácil de vivermos, mas se desejarmos viver e navegar em águas mais profundas, quando nós lemos um texto como esse, nós somos desafiados por Deus a vivermos alguns princípios, algumas atitudes, a termos algumas atitudes que certamente nos ajudarão a cumprir essa tarefa de viver um relacionamento íntimo com Deus. E a primeira verdade que o texto nos fornece é que para viver um relacionamento íntimo com Deus, para conseguir se aproximar de Deus, é impossível que seja por outro caminho que não seja através de Jesus Cristo. Primeiro ponto. Não há possibilidade alguma de termos um relacionamento com Jesus, se não for com Deus o Pai, se não for através do seu Filho Jesus, através do sangue do seu Filho Jesus. Fica claro no versículo 1 e no início do versículo no versículo 20 e 21, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, de que não há possibilidade alguma de termos uma comunhão com o Pai, de termos um acesso ao Pai que não seja através de Jesus. Os textos ficam claros, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que fui enviado a esse mundo para que pudéssemos então chegar até ao Pai. Sim, meus queridos, não há possibilidade de irmos até Deus, não há possibilidade de nos aproximarmos do nosso Deus apenas por causa da nossa religiosidade. Não há possibilidade alguma de nos aproximarmos de Deus apenas por causa das nossas boas obras. Não há possibilidade alguma de nos aproximarmos de Deus por algo que eu possa fazer para Deus. Estou servindo a Deus, então eu estou me aproximando de Deus. Mas não há possibilidade alguma de, através dessas coisas, eu me aproximar de Deus, apenas, somente através dessas coisas. Mas eu só posso me aproximar de Deus na certeza de que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Pela intrepidez, nós podemos entrar na presença dEle, porque o sangue de Jesus pagou o preço necessário a fim de que pudéssemos entrar no Santo dos Santos e ter uma experiência real com o nosso Deus e com o nosso Pai. Apenas através do sangue de Jesus é que podemos ir até Ele, ao Santo dos Santos. Quando nós lemos os evangelhos no momento da crucificação, nós veremos, meus queridos, que um dos evangelhos vai narrar a seguinte expressão, de que o véu que havia no templo foi rasgado de alto a baixo. Esse véu era a separação entre o lugar santo do Santo dos Santos ou do lugar santíssimo. Naquele véu ficavam as pessoas que estavam administrando os sacrifícios, mas quem ultrapassava aquele véu era apenas o sumo sacerdote, que uma vez por ano oferecia o sacrifício. Atrás daquele véu havia a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança havia os querubins de ouro maciço cobrindo as suas asas, simbolizando que estavam contemplando a glória de Deus. Dentro daquela arca havia as tábuas dos 10 mandamentos, havia o pão que caiu do céu no deserto, e havia as tábuas, as varas, a vara que florescera que pertencia a Arão. E naquela arca, apenas uma vez por ano, o Shekinah de Deus descia, a glória de Deus invadia o Santo dos Santos, e tudo aquilo acontecia diante da presença de um único homem, o sumo sacerdote, que entrava naquele local, que oferecia o sacrifício e que contemplava a glória de Deus, a majestade de Deus se apresentando naquele local. Mas apenas um homem contemplava isso. Diz os estudiosos e os relatos de alguns historiadores de que aquele homem, quando entrava naquele lugar, era amarrado ao seu corpo alguns sinos. E enquanto o homem circulava dentro daquele local,
Os sinos mostravam que aquele homem estava vivo, de que aquele homem estava com vida. E então havia uma corda que as pessoas ficavam do lado de fora. E se aquele homem, se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e tivesse em pecado, no momento que a glória de Deus se manifestasse, ele seria fulminado, morto. Então eles, para não entrarem no Santo dos Santos e teriam o mesmo destino, eles então puxavam a corda e puxavam aquele corpo daquele sumo sacerdote que em tese estaria em pecado e por essa razão havia sido morto pela presença e pela manifestação da glória de Deus. Meus queridos, aquele véu era uma separação que impedia toda uma nação de contemplar a presença de Deus. Mas o texto nos diz que no dia que Jesus morreu lá no Calvário, o véu foi rasgado de cima a baixo e tinha que ser de cima a baixo, porque mostrava claramente que não era a atitude de um homem que estava rasgando de baixo para cima, mas que era a atitude de Deus que estava rasgando de alto a baixo e permitindo que não apenas um homem, uma vez por ano entrasse, mas que toda uma nação contemplasse a glória e a majestade de Deus nos santos dos santos. Nessa noite o texto nos informa, meus queridos, que nós hoje podemos sim entrar naquele lugar, que nós podemos ter momentos de experiências marcantes com Deus, e tudo isto é possível por causa de Jesus Cristo, porque Ele nos mostrou um novo caminho muito excelente, e de que Ele mesmo não rasgou apenas o véu, mas que a sua própria carne foi rasgada, a fim de que pudéssemos entrar no Santo dos Santos e ter experiências profundas com Deus, não apenas um único só homem. Ele segue dizendo: se nós desejamos então entrar no Santo dos Santos e ter experiências profundas com Deus, primeiro fato, faça isso com o coração sincero. Versículo de número 22. Aproximemo-nos dele com um coração sincero. Sinceridade. É uma palavrinha que talvez esteja em extinção nos relacionamentos. Estamos tão acostumados a tentar camuflar a verdade. Estamos tão acostumados a usar máscaras, como diz Friedrich Nietzsche. Mas o Senhor nos convida todos os dias a sermos sinceros de coração. Não há possibilidade de viver o Evangelho na sua essência se não há sinceridade. Não há possibilidade de levar um relacionamento adiante quando não há sinceridade. Imagina você ter que conviver com alguém que não é sincero com você. É algo triste, é algo medonho, fere. Causa feridas profundas conviver com alguém que você não pode confiar e que não tem sido sincero. E que por diversas vezes você percebe que a pessoa não é sincera com você. Então, se nós desejamos, meus queridos, ter e andar por esse novo caminho e entrar no Santo dos Santos, ter experiências mais profundas com Deus, nós precisamos entender que não há possibilidade de se aproximar e ter experiência real com Deus enquanto o meu coração não for sincero diante dele. Enquanto eu estiver olhando para Deus como alguns olham para o Silvio Santos no programa Topa Tudo por Dinheiro. Nós precisamos olhar para Ele, para aquele que vem para sarar a nossa vida, aquele que vem para curar as nossas enfermidades, mas sobretudo para perdoar os nossos pecados. Deus não pode ser visto como aquele que vem para resolver os meus problemas em todas as minhas áreas, mas eu não tenho compromisso nenhum com Ele. Ele apenas vem para me abençoar e tchau, até logo. Deus quer vir e ficar e fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Vá a Ele com um coração sincero, ainda que seja um coração esmagado, ainda que seja um coração carregado de coisas que não deveria, mas vá a Ele com toda a humildade, vá a Ele com a certeza que Ele vai lhe receber. Não há para que usar máscaras com Deus, não há para que usar vendas no nosso relacionamento com Deus, não há para que maquiar uma realidade que não existe. Seja sincero com Deus, abra o seu coração e se derrame na presença de Deus.
Deus, ainda que faça a oração que o fariseu, que o publicano fazia. Lembra a oração do publicano e do fariseu? O fariseu vai dizer: eu louvo a Deus porque eu não sou igual àquele irmão. Eu louvo a Deus porque eu não sou igual àquela irmã. Mas do lado dele tinha um publicano. E o publicano era visto como um pecador. E o publicano, quando se ajoelha, ele diz: eu não vou nem levantar os olhos ao céu, porque eu reconheço que eu sou pecador, que eu tenho falhas, e eu não sou digno nem de olhar para o lugar que é a tua habitação. Vá a ele com o coração sincero, ainda que nessa sinceridade você apresente quem realmente você é. Pelo menos alguém nessa terra precisa te conhecer de verdade. Diga a Deus as suas falhas, diga a Deus os seus pecados, diga a Deus quais são os seus traumas, diga a Deus quais são as tuas lutas internas e externas. Deus tem interesse em envolver na sua vida, Deus tem interesse em mudar a sua trajetória, mas Ele só precisa de um coração sincero. Por diversas vezes ao longo desses 7 anos, os amados já tiveram oportunidade de vez ou outra ouvirem a expressão: nenhuma oração sincera fica sem resposta. E eu volto a repetir nessa noite: nenhuma oração sincera fica sem resposta. A oração sincera, ela tem resposta. Pode não ser a que eu desejo, mas ela tem resposta. A oração sincera, ela vai ao coração de Deus e ela sempre vem e ela virá nas nossas vidas. Talvez não seja do modo, no tempo que nós desejamos, mas ela virá. Tão certo como vive o Senhor, ela virá, porque a sinceridade é a chave que abre e entra no coração do nosso Deus. Seja sincero, abra e se derrame na presença de Deus. Ele diz: se você deseja se aproximar de Deus pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, se apresente a Ele com um coração sincero, nada de máscara, nada de apenas amar de aparência. Ame de fato e de verdade. Abra o seu coração e diga a Deus: Deus, se você ama, diga: Deus, eu te amo, Senhor, eu te amo. A minha alma suspira por ti, mais do que a corça suspira pelas águas. Senhor, eu sei que tu és a minha maior herança, eu sei que tu és o meu maior patrimônio, eu sei que eu quero estar na tua presença todos os dias da minha vida, mas se essa não for a sua realidade, chegue até Ele com o coração sincero e diga: Deus, eu não tenho vontade de orar, Deus, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, Deus, eu não tenho vontade de congregar, Deus, eu não tenho vontade de evangelizar, Deus, eu não tenho vontade de te obedecer, Deus, eu não tenho vontade de mais estar aqui reunido em uma igreja procurando acertar. Abra o seu coração para Deus, mas seja sincero. Abra o seu coração e seja sincero. Não permita que a vida e o mundo ao seu redor se destrua por causa das nossas atitudes para tentarmos procurar ajuda. Nessa noite o Senhor te aponta um caminho melhor. Nessa noite o Senhor te apresenta um caminho melhor. Vai a Ele com um coração sincero, com um coração quebrantado e com o espírito contrito. E diga: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Sozinho eu não vou conseguir. Eu sou pequeno, eu sou falho. Acrescenta a minha fé. Faz em mim as mudanças que eu preciso, porque eu sozinho não vou continuar. Eu já tentei sozinho diversas vezes, mas eu não vou continuar sozinho. Nos faz lembrar, meus queridos, uma ilustração que contava a história de um lobo. O lobo ficava do alto dos montes e observava as ovelhas. E ele viu o cuidado, o zelo do pastor com as ovelhas, protegendo, cuidando dos seus ferimentos, alimentando. E o lobo olhava e dizia: rapaz, como a vida de ovelha é bom. Viver como ovelha é algo maravilhoso. Viver como ovelha é ter a certeza que alguém se importa conosco, que alguém cuida, que alguém zela, que alguém protege, que alguém alimenta. Eu quero ser uma ovelha. Mas como o lobo poderia fazer isso? Foi então que o lobo conseguiu, em uma das suas presas, próprias ovelhas, ele colocou a capa da ovelha. E depois que ele colocou a capa da ovelha, ele se infiltrou dentro do rebanho. E ele começou a andar dentro do rebanho, né? E as ovelhas começaram a comer lá o pasto. E o lobo também começou a comer o pasto. Ele comia lá o pasto, né? Como se nada tivesse acontecendo. Imaginava que era a melhor coisa que ele estava comendo. E ele estava querendo colocar isso na sua cabeça. Não tem coisa melhor no mundo do que comer pasto. E ele convivia com as ovelhas e olhava. E às vezes passavam umas ovelhas e ele passava
a língua nos lábios, dizendo, rapaz, que coisa maravilhosa para a gente devorar. Mas ele lembrava, eu sou uma ovelha, eu preciso me comportar como ovelha. Vez ou outra, ele salivava com a intenção de pegar a ovelha, de comer a carne das ovelhas, mas ele disse, eu não posso, eu sou uma ovelha agora. Até que um dia ele cansou de ser um lobo em capa de ovelha. Cansou. Mas ele não cansou e vou tirar a capa e já que estou aqui dentro, vou devorar as ovelhas que aqui estão. Vou fazer um saceiro aqui enquanto o pastor não me vê. Um pastor das ovelhas não me vê. Não. Aquele lobo que insistiu em ser ovelha, ele subiu para os montes e chorou. E no seu choro ele dizia, Deus, eu quero ser ovelha. Eu sei que eu sou um lobo. Tenho vontade de comer carne. Não sinto prazer em comer o pasto que é nos ofertado. Mas não há nada que eu possa fazer. Já tentei colocar uma capa de ovelha. Já tentei me comportar como ovelha. Já tentei me enturmar entre eles. Mas eu não consigo. Eu ainda quero comer carne. Eu ainda me sinto que sou carnívoro. Eu ainda tenho hábitos que as ovelhas não têm. As ovelhas se recolhem durante a noite. E durante a noite o meu coração fica não no aprisco, mas em caçar, em uivar. Eu continuo sendo um lobo em pele de ovelha. Mas Deus, eu não posso, mas Tu podes. Transforma esse velho lobo em uma ovelha. E essa ilustração conta que quando aquele lobo, depois dessa oração, acordou, ele percebeu que a capa estava do seu lado e que ele havia se transformado em uma bela ovelha. E aí sim, ele pôde descer, ficar no rebanho, beber a água, ser acariciado pelo pastor e comer capim e pasto com prazer, porque os seus hábitos mudaram e tudo que havia dentro do seu coração mudou. Quem sabe você nessa noite não seja o lobo, quem sabe eu essa noite não seja um lobo que precise de uma transformação como essa, e só não consigo viver à altura do que o pastor espera de mim, o pastor Jesus espera da minha vida, porque eu insisto em usar uma capa que não me cabe, eu insisto em usar uma performance que não é minha, eu preciso acertar minha vida com Deus, porque só assim, coisas como essa, me darão prazer e sentido. Quando o pastor, na madrugada, no meio dos montes, tem o poder de transformar o lobo em uma ovelha, nessa ilustração, Deus, através de Jesus, tem o poder de transformar um coração sincero de um pecador em um cristão redimido e preparado para suportar as lutas do dia a dia. Vá a Ele com o coração sincero, vá a Ele com plena certeza de fé. Hebreus capítulo 6 vai nos dizer que é impossível o homem agradar a Deus se não for por causa da fé. A fé é crer nas coisas que são verdadeiras e que nós não conseguimos enxergar. Creia Ele com toda a fé, com toda a convicção. Abra o seu coração e vá ao nosso Deus e ao nosso Pai, na certeza de que é impossível agradar a Deus se não for por causa da fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. É impossível agradar a Deus se não for mediante a fé. E por essa razão, para se aproximar de Deus, eu preciso ter um coração sincero, mas eu também preciso ter convicção, eu preciso ter fé. Fé de que aquilo que é verdadeiro eu não consigo enxergar, mas eu sei que é verdade. Eu sei que meu Deus vive, eu sei que o meu Redentor vive, e sei que por vir Ele se levantará dentre os mortos, como disse
Jó, eu não estou vendo nada, mas eu tenho convicção de que Deus virá em meu socorro. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho convicção de que Deus está no controle da minha vida e da minha existência. Se eu de fato desejo me aproximar do Santo dos Santos, primeiro, tenha um coração sincero. E segundo, tire a dúvida do seu coração. A dúvida é a ladra das maiores bênçãos de Deus. Ocupe o seu coração com a certeza, com a fé. Alimente a sua fé com a leitura da palavra. Alimente a sua fé com um tempo de qualidade na presença de Deus. Oração. Alimente a sua fé com conversas sadias, à luz da palavra, coisas que alimentem a alma, que enriqueçam o meu espírito. Alimentem a sua fé servindo. Seja varrendo a igreja, seja evangelizando, seja anunciando, proclamando a palavra, seja tocando a bateria, seja na mesa de som, seja no jardim, sirva. Alimente a sua fé servindo ao nosso Deus e ao nosso Pai. E em terceiro lugar, nós podemos dizer que para se aproximar de Deus e ter experiências reais com Ele, eu preciso ter um coração sincero, ter convicção e fé, plena convicção e fé, mas eu preciso ter também um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Significa santificação. Eu preciso estar comprometido a ter uma vida de integridade na presença de Deus. Eu preciso estar comprometido a não ocupar a minha vida de manchas, de coisas que possam de alguma maneira atrapalhar o meu relacionamento com Deus. O maravilhoso texto do cântico do Paulo aos Romanos, quando vai dizer: nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem a aflição, e nós somos certos de que nada disso nos separará. É verdade, nada daquilo nos separará. Mas em Isaías nos diz que o pecado que nós cometemos faz separação entre nós e o nosso Deus. É verdade, a luta, a dificuldade, a fome, a peste, tudo isso não traz separação entre nós e o nosso Deus, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E se nós desejamos viver em plenitude da experiência real com Cristo, tenha um coração sincero, tenha firme convicção em Deus, coloque a sua fé em Deus, sente em Deus, foque em Deus e viva de uma maneira que busque viver irrepreensível. Viver como luz nesse mundo e viver como sal da terra é colocar em prática aquilo que nós estamos vendo no Sermão do Monte, que nós iremos ver nas lições da escola bíblica, seja no domingo ou seja na terça-feira às 19h30. Que Deus nos ajude a colocar essas verdades em práticas na nossa vida. Verdades essas que certamente servem de alimento para a nossa alma. Não nos conformemos em viver a religiosidade, o caminhar cristão, simplesmente de assistir as coisas acontecerem. Se envolva com Deus, pois Deus tem coisas maravilhosas a fazer na sua vida. Se envolvam mostrando quem realmente é. Se envolvam crendo em quem Ele é. E se envolva na certeza de que Ele pode mudar quem você é e transformar em alguém segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Amém.